Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação, olha aí, urgente, Flamengo aumenta a proposta por Lucas Paquetá e espera com isso fechar a contratação do jogador, chegando muito próximo à nova proposta ao valor que o West Ham definiu como base para negociar o jogador. Lembrando a informação que nós demos no último vídeo, um outro representante do atleta, um familiar, que é também familiar do Lucas Paquetá, viajou no último domingo para a Inglaterra, segundo ele, para desembolar a linha. Fez uma analogia com a pipa, né? Como eu falei para vocês, sabe aquela quando você solta a pipa que a linha está toda embolada no chão? Então, estou indo para lá para ajudar a desembolar essa linha e essa é uma informação importante, porque é muito provável que a coisa aconteça a qualquer momento. Embora vocês vejam aí, né? É por isso que eu digo, a gente tem que olhar e ver realmente em quem acreditar. Porque a gente viu no final de semana pessoas que tentam sempre se antecipar e tal, algumas pessoas. O West Ham aceita a proposta do Flamengo. E aí foi uma enxurrada de mensagens que a gente recebeu. Pô, perguntei ao representante que iria viajar à noite, né? Isso a gente estava num churrasco pela manhã, e ele disse que como aceita a proposta? A proposta que o Flamengo fez, que nem tinha sido oficial, foi uma sinalização de proposta. O West Ham já negou porque colocou um valor novo, né, na mesa. Então, o Flamengo nem chegou a fazer a proposta por escrito, formal, ao clube inglês, porque já sabia que seria rejeitada. Agora, uma nova proposta, mais ou menos dentro daquilo que o West Ham quer, será encaminhada no dia de hoje. Fiquem ligados, informações importantes sobre o Lucas Paquetá, valores, desejo do atleta vir jogar no Flamengo, nós vamos trazer aqui. Marcos Antônio, Flamengo deve formalizar uma proposta oficial ao São Paulo. São Paulo, com a situação política agora resolvida, a proposta deve girar em torno de 8 a 9 milhões de euros, o dobro do que o São Paulo vai pagar a Lazio para contratar o jogador, e Marcos Antônio pode ser também um reforço do Flamengo. Flamengo deve também vender o zagueiro Iago para o Orlando City. O jogador deve fazer seu último jogo amanhã contra o Vasco, deve ser sua última partida. Olha como tem notícia. É muita informação, então faz o seguinte, mete o dedo no like nesse momento, sobe o like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Posso contar com você? Então vamos lá, vamos rodar a vinheta. Após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo para você. Sobe, drone. Galera, eu vou começar falando sobre o zagueiro Iago. O zagueiro Iago, na minha opinião, é um bom zagueiro, muito bom zagueiro, por sinal. Aliás, zagueiro artilheiro, né? Que ele chega à frente, faz muitos gols. O único ponto que o Flamengo tem no Campeonato Carioca, gol de cabeça do Iago no último lance, no finalzinho, salvando o Flamengo, né, de um vexame ainda maior. Aliás, eu queria... Vou falar sobre a campanha do Flamengo já, sobre o planejamento, mas antes, deixa eu concluir essa informação do Iago. Iago recebeu uma proposta do Orlando City, né? O Flamengo recebeu essa proposta. O Flamengo é dono de 60% dos direitos do jogador, 40% pertence ao Volta Redonda. Se o Flamengo quiser, ele pode comprar mais 10% por 500 mil euros. Então, está nas mãos do Flamengo poder pagar para poder ter mais 10%. E o jogador vai mesmo jogar no Orlando City. Por quê? Porque ele não vai renovar o contrato com o Flamengo. O contrato dele termina no final deste ano. Estamos em janeiro, daqui a mais 5 meses, mais ou menos, ele pode assinar um pré-contrato e acabar saindo de graça, o Flamengo não receber nada.
E como ele é um jogador que ele já percebeu que ele não será aproveitado pelo Felipe Luiz não gosta muito das características do Iago, uma pena, eu particularmente gosto. E ele prefere o João Vitor, por exemplo, embora estejam jogando juntos nesse momento, mas ele prefere o João Vitor ao Iago. O Iago será negociado e o Flamengo acabará recebendo, né, um valor em cima do jogador, porque também, ele não sendo aproveitado, já sinalizou que não vai renovar, quer deixar o clube ao término do contrato, no caso, no ano que vem. O Flamengo perderia o jogador de graça. Então, Iago saindo do Flamengo, devendo fazer seu último jogo amanhã no clássico contra o Vasco. Marcos Antônio, jogador, tem muito desejo de jogar no Flamengo, interesse total. São Paulo realmente passa por um momento bem delicado, né? Os jogadores de São Paulo, em sua grande maioria, querendo deixar o clube, atraso salarial, atraso de direitos de imagem, uma situação bem complicada por lá. O São Paulo se vê hoje, né, diante do fato do jogador ter atingido a meta estabelecida em contrato que obriga o São Paulo a comprar o jogador, ele precisará pagar em 3 parcelas 4 milhões de euros pelo jogador. Um valor bem baixo, né? O São Paulo fez um bom negócio e a primeira parcela já é agora em agosto. Então, o São Paulo tem tempo, sem dúvida, para poder pagar a primeira parcela. Se fosse agora, meu amigo, em janeiro, fevereiro e tudo, eles teriam que vender rapidamente, porque a coisa tá feia lá, mudança de presidente, impeachment, enfim, uma série de situações complexas acontecendo no São Paulo. Mas como é só em agosto, eles terão um tempo para poder negociar bem o jogador. Por isso, o Flamengo deve formalizar uma proposta nos próximos dias de 8 milhões de euros, ou seja, o dobro do que o São Paulo vai pagar a Lazio, e possivelmente o São Paulo deve aceitar, porque precisa de recursos financeiros, mesmo o jogador sendo um jogador que demorou um pouquinho, mas depois se adaptou bem à equipe paulista, estava jogando bem por lá no final da temporada, mas São Paulo não tem como segurar diante de, né, problemas graves financeiros, inclusive com atrasos salariais no elenco. Vamos falar sobre a principal notícia, que é Lucas Paquetá, uma informação importantíssima e urgente. Flamengo aumenta a proposta por Paquetá. Flamengo decidiu aumentar a proposta, está realmente decidido a contratar o jogador e espera, com essa nova proposta, fechar a contratação do jogador. Vamos lá. Quem nos acompanha, vocês veem que, primeiro que nós trouxemos a informação do Flamengo, do interesse do Flamengo por Paquetá e o interesse do Paquetá por Flamengo 2 semanas antes da final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras, ou seja, há muito tempo. Só que nós não dizíamos o nome do jogador para não atrapalhar a final, né, que era o foco principal do rubro-negro. Quando o Flamengo venceu a Libertadores, nós fizemos um vídeo e aí sim trouxemos a informação do interesse do Flamengo no Paquetá e dizendo que o jogador possivelmente voltaria ao Flamengo ou em janeiro, agora, né, na primeira janela, podendo ser janeiro, fevereiro ou março, ou no meio do ano. Já era uma decisão dele. E a gente dizia no vídeo, lá atrás, ainda no ano passado, que o Lucas Paquetá ele não aceitaria proposta nenhuma de outros clubes. Muita gente tirou o nosso crédito, disse que ele iria para o Tottenham, que ele iria para outros clubes, que não viria para o Flamengo, e com o tempo mostra que realmente a nossa informação foi verdadeira. Logo após o Fabrício Romano confirmar a informação já nesse ano, aí todo mundo surfou a mesma onda e começou a dar informações. Alguns dando tremendas barrigadas, dizendo que o West Ham aceitou proposta e tal, e a gente dizendo os fatos que acontecem diariamente. Não tem aceite de proposta nenhuma. Muito pelo contrário, existe uma diferença ainda, existia uma diferença grande. O que o Flamengo queria pagar e o que o West Ham queria receber. Quer dizer, a negociação ela iria se arrastar, né? E o Flamengo resolveu fazer uma nova proposta, uma proposta com valores maiores,
para poder tentar fechar de vez a contratação do meia Lucas Paquetá. Essa nova proposta ela vai chegar muito próximo ao valor que o West Ham deseja pelo jogador. O West Ham, numa reunião, mais um acerto nosso que a gente trouxe para vocês, não teve reunião no final de semana, na sexta-feira, com representantes do Flamengo e West Ham. A reunião ela foi única e exclusivamente entre os acionistas do clube. Trouxemos essa informação, muita gente falando que o José Boto participou e tal. Não houve participação do Flamengo e nem dos representantes do jogador. Foram os acionistas definindo se venderiam ou não e qual valor iriam vender. E também eles mirando, né, a contratação de outros jogadores com a saída do Paquetá para tentar salvar a equipe do rebaixamento. Com o passar do tempo, como eu venho dizendo para vocês, as nossas informações vêm se confirmando. E aí, logo ao término da reunião entre os acionistas, o presidente entrou em contato com o José Boto, passando o valor que o West Ham gostaria de vender o jogador. Lembrando que eles se baseiam na proposta que o Tottenham fez. O Tottenham, há um mês atrás, no final do ano passado, eles fizeram uma proposta de 50 milhões de libras, não é nem de euros, 50 milhões de libras para contratar o Paquetá. O West Ham venderia o jogador. É um valor que o West Ham gostaria, aceitou, e o Paquetá sequer quis ouvir. E disse para o West Ham batendo pé: eu quero jogar no Flamengo, eu não saio daqui para jogar em outro clube. E a gente já trazia essa informação desde o ano passado. Ele não vai aceitar a proposta de Arábia, de outros clubes. Por quê? Paquetá tem um planejamento de carreira. E nesse planejamento de carreira, com 28 anos, ele acha que ele está no auge, né, da forma física, quer chegar bem à Copa do Mundo, mas principalmente ele quer jogar no Flamengo, fazer um contrato mais longo e conquistar títulos. A palavra mágica é essa. Sempre quando a gente conversa com familiares dos jogadores, representantes dos jogadores, dizem que ele é um jogador que já conquistou a parte financeira e que ele quer ser campeão, ele quer entrar para a história. Não quer chegar aqui com 30 anos, 30 e poucos anos, para poder tentar conquistar títulos onde, né, a energia do jogador, ainda mais ele que depende muito da parte física para poder jogar, performar, não vai ser a mesma. Quer chegar no auge. Ele tem 28 anos e ele decidiu que quer jogar no Flamengo. Rejeitou a proposta do Tottenham para poder fechar com o Flamengo. Já estava tudo alinhado. O Flamengo já tem um interesse e essas conversas já acontecem há muito tempo, desde antes da final da Libertadores, conforme a gente já trazia para vocês. E agora o Flamengo, então, decidiu, sabendo que a proposta que faria inicialmente 35 milhões de euros, mais 5 de bônus, totalizando 40 milhões de euros, não seria aceita pelo West Ham. A gente não sabe se a nova proposta será aceita também, porque é um aumento que não é tão grande. O Flamengo vai fazer nessa nova proposta, inclusive essa proposta sairá do Brasil hoje, uma proposta documentada dessa vez, para o West Ham responder, de 42 milhões de euros. 37 milhões de euros de imediato e 5 milhões em bônus. O West Ham, nessa reunião que realizou junto com seus acionistas, eles colocaram o valor de 45 milhões. Então vê que a coisa está se aproximando muito. 42 para 45 é uma diferença pequena e que acredito que deva ser equacionada, né? Porque são cifras milionárias e não deve ficar por um... Me lembra até muito o que aconteceu com o Lucas Paquetá, talvez vocês não saibam disso, mas o Paquetá, não saibam do interesse do City, né? Mas não saibam valores. O City, o Manchester City na época,
fez uma proposta. Quando o Gundogan saiu do City, o Pepe Guardiola definiu que o substituto teria que ser Lucas Paquetá. E queria muito, né? Fez quase que uma exigência para a diretoria do City a contratação do Paquetá. E o City, no primeiro momento, fez uma proposta de 100 milhões de libras, perdão, de euros, 100 milhões de euros, e essa proposta foi rejeitada pelo West Ham. Eles subiram a oferta para 105 milhões de euros. O West Ham queria 108. Quando a proposta foi de 100, eles já avisaram, não, 108 milhões de euros eu vendo. E aí acabaram subindo para 105. Segundo o representante do jogador, essa proposta seria aceita pelo West Ham, já que chegou muito próximo do valor, mas aconteceu aquele problema todo das apostas esportivas e tal, e aí o Manchester City acabou se retirando do negócio, né? Até porque corria o risco do atleta ser punido, aquela coisa toda, e ele perdeu essa oportunidade na carreira. Agora, curiosamente, a diferença vai ficar em 3 milhões de euros de novo. Claro que o atleta... Pô, mas se ele já teve proposta de 100 milhões, o West Ham vai aceitar agora de 40, 45? Claro, o contrato dele está chegando ao final. No meio do ano, vai faltar um ano para terminar o contrato dele. Então, é aquilo que está acontecendo com o Iago hoje, com o Flamengo. O Flamengo se vê na obrigação de vender o jogador, senão daqui a pouco vai perder o jogador de graça, né? Então, Lucas Paquetá, proposta nova, representante do jogador chegou já na Inglaterra, está lá. Segundo ele me falou no último domingo, né? Ele iria partir, né, na verdade, na noite de domingo para lá, para a Europa, para a Inglaterra, para poder... Ele fez a seguinte analogia: você já soltou pipa? Eu falei, pô, sinceramente, eu não soltei, não. Eu ficava do lado dos amigos que soltavam e tal. Meu negócio era jogar bola. Eu ficava, inclusive, irritado, porque, pô, o futebol só começava depois que a galera terminasse de soltar pipa, quer dizer, à noite, né? Isso nas nossas férias. E aí, brincando com ele, falou, cara, então tu não sabe como é que é. Mas eu falei, sei, pô, vi os amigos soltando. Meu amigo, não tem quando você vai puxando, né, a linha e tal, e a linha acaba embolando no chão. Eu tô indo para lá para poder desembolar essa linha, né? E vamos conseguir, vai dar tudo certo. O Paquetá vai jogar no Flamengo, só não sabemos quando, né? Se vai ser agora, mais para próximo de março ou apenas no meio do ano. Mas eu estou muito confiante porque o Flamengo vai enviar uma nova proposta, já mais ou menos dentro dos valores ali que o West Ham aceita. Se vai aceitar, gente, não sabemos, né? Porque o West Ham, eles definiram o valor de 45. O Flamengo vai mandar 42. 37 mais 5, totalizando 42 milhões de reais. Perdão, de euros. Acredito que a coisa encaminha para um desfecho positivo, mas aqui a gente não vai cravar nada. A gente vai sempre trazer, com os pés no chão, a informação do dia, buscando apurar e trazer para vocês. Representante do jogador, mais um, né? Porque a outra representante já estava lá. Os empresários também. E a proposta chegando hoje nas mãos do West Ham, Flamengo documentando, passando para o West Ham. Possivelmente o West Ham responda já amanhã e a gente já saiba, já tem um desfecho ou favorável ou o West Ham enrolando mais um pouquinho para poder manter o jogador por mais um tempo. Lembrando que o West Ham venceu o último jogo contra o Tottenham, fora de casa, sem o Lucas Paquetá. E já tem torcedores do West Ham meio que inconformados, né? Não gostando muito do que está acontecendo, da postura do jogador, entendendo que ele está realmente forçando a barra para poder ser negociado e quer que o jogador vá embora. Enfim, vamos ver como é que fica essa situação nos próximos dias. Pergunto a você, vale o esforço pela contratação do Paquetá? Coloca aí Paquetá no Mengão nos comentários. Vamos continuar mantendo a nossa esse carinho pelo jogador, mantendo a nossa campanha, porque vai dar tudo certo. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras. Um abraço.